Vamos então passar à sétima aula prática, segunda parte. E vamos continuar a resolver o exercício sobre o Parque do Alvão. Abrimos a tabela de atributos da carta ecológica, botão direito Open Attribute Table. Atualizamos a área e o perímetro, uma vez que os valores originais que estão aqui inseridos dizem respeito ao polígono completo. Por exemplo, este polígono foi cortado por aqui, no original tinha mais uma porção deste lado e a área após o corte é a área total do polígono, não é a área só deste bocadinho. Portanto, temos que atualizar a área e atualizar o perímetro. Como? Botão direito, Calculate Geometry, atualizamos a área e o perímetro. Próxima fase. Vamos agora saber qual é a quantidade de área do Parque do Alvão por andar ecológico. Para isso temos que usar a rotina Summarize. Botão direito do rato sobre o campo Andares, Summarize. O programa pergunta qual é o argumento a sumariar. Abrimos o símbolo de área e dizemos que queremos a soma da área. O que é que o programa vai fazer? Vai calcular quantos polígonos há, por exemplo, do andar herminiano e saber qual é a área total que lhe está atribuída. Este resultado vai ser gravado numa tabela de atributos. Portanto, se vai criar uma tabela, nós temos que abrir o símbolo de pasta, procurar a pasta que diz respeito a este exercício, criar com este símbolo uma pasta nova que vamos designar por DBF XLS, que significa Database Files Excel Files. Abrimos esta pasta, mudamos o tipo de gravação de Geodatabase para DBase e o nome será Soma do Penal por Andares. Portanto, resumindo, abrir o símbolo de pasta, criar uma pasta nova DBF XLS na pasta do exercício, abrir a pasta dos DBFs, mudar o sistema ou o tipo de fecheiro que queremos gravar, mudar o nome e gravar. Após fazer este exercício, o programa pergunta se queremos atualizar a toque com essa informação, dizemos que sim e agora abrimos a nova tabela que nos apareceu no ambiente de trabalho. E podemos verificar que existe um polígono altimontano entre os 1000 e os 1300 metros e que ocupa 3.949 hectares. O andar basal, que é o inferior, ocupa apenas 95 hectares. E, por exemplo, o herminiano, o exercício que estava a lembrar há bocado, é composto por 3 polígonos que no total somam 453,8 hectares. Se nós quisermos agora calcular a área percentual que cada um destes polígonos ocupa, temos que acrescentar um novo campo, ao qual vamos chamar área perce, perce de percentagem. Não se esqueçam que não podemos utilizar símbolos na criação dos nomes dos campos. Eu não poderia pôr aqui o símbolo de percentagem. E vamos criar o área perce do tipo float 62. Símbolo da tabela, add field, área perce, float 62. Fica criado o campo perce. Como é que vamos agora preencher a percentagem? Se queremos saber que percentagem de área representa cada um destes resultados, temos que começar por saber qual é o valor total. De que forma? Utilizando a rotina Statistics. Botão direito, Statistics, e o programa mostra-nos o resultado da estatística descritiva. Temos 5 parcelas. A mais pequena ocupa 95,4 hectares. A maior ocupa 3.949,6 hectares. E a soma destas parcelas todas prefaz 7.862 hectares. Portanto, sublinhamos este resultado e copiamos. Selecionamos com o botão esquerdo do rato a área percentual. Com o botão direito fazemos Field Calculator. Aparece-nos esta janela. Duplo clique em cima da soma da área. A dividir pelo resultado total. Portanto, botão direito colar, vezes 100.
e aparece-nos aqui a percentagem relativa de cada um dos andares. Reparem que o andar altimontano, entre os 1000 e os 1300 metros, é o que ocupa maior área. Portanto, cerca de 50% do parque está entre os 1000 e os 1300 metros. E que acima dos 1300 metros temos 5% da área. Só 1%, 1,2% é que é no andar basal inferior. Próxima tarefa. Vamos, por exemplo, analisar o tipo de uso e ocupação do solo. Como? Voltamos à pasta de dados original, à shapefile penal do exercício original. Atenção para não corromper os originais. Copiamos o ficheiro COS07 penal, que significa Carta de Ocupação do Solo para 2007. Copiamos para a nossa pasta Exer penal, shapefile, e atualizamos a TOC. Aparece-nos este resultado. Vamos configurar, utilizando precisamente o campo Ocupe Solo. Botão direito, Propriedades, Symbology, Categories, Unique Values. Selecionamos o campo Ocupe Solo, adicionamos todos os valores e agora alteramos o esquema de cores de acordo com as regras da cartografia temática. Fazemos OK e aqui aparece o tipo de uso e ocupação do solo predominante dentro do Parque do Alvão relativamente ao ano de 2007. Vamos atualizar o campo área e o campo de perímetro, tal e qual como fizemos há bocado, e vamos fazer o summarize sobre esse campo de uso e ocupação do solo. Portanto, atualizamos a área com o Calculate Geometry, fazemos o summarize sobre o Ocupe Solo, referindo o quê? Que queremos sumariar a ocupação do solo em termos de área total por cada uma das classes dentro desta variável. Procuramos a nossa pasta dbf.xls, que já foi criada no exercício anterior. Modificamos outra vez o tipo de ficheiro para dbase e agora o nome será soma da ocupação do solo do penal. O programa volta a perguntar se queremos adicionar ao ambiente de trabalho. Dizemos que sim e vamos agora abrir a tabela e analisar o conteúdo. Desta forma, queremos agora saber qual é a área média por parcela. Reparem que, por exemplo, em termos de Pinheiro Bravo, temos 10 parcelas. Em termos de Sequeiro, temos 20 parcelas. Agora queremos saber qual é a área média por parcela e qual é a percentagem da área que representa cada uma dessas classes. Vamos criar dois campos novos, o área med e o área perce, ambos do tipo float. Este será um float 8.2 e este será um float 6.2. Criamos os campos. Como é que vamos preenchê-los? Botão direito, Field Calculator. Portanto, a área média de cada uma das parcelas será igual à soma da área das parcelas a dividir pelo número de parcelas, ou seja, soma da área sobre contagem do número de áreas. Ficamos com o valor médio de cada uma destas classes de ocupação do solo. Reparem que o tecido urbano é o que apresenta menor área por polígono, ou seja, em média, as povoações dentro do Parque do Alvão têm 3,7 hectares de perímetro exterior e é a vegetação arbustiva, os matos, que têm parcelas de maiores dimensões, como podemos constatar olhando para a serra. E este é um dos problemas da grande quantidade de fogos rurais que temos todos os anos. Passando agora à área percentual. Tal e qual como fizemos no exercício anterior, começamos por calcular a estatística descritiva do campo Sum Area, vai nos dar os tais 7.800 e qualquer coisa hectares, copiamos esse valor total e agora, sobre o campo área perce, botão direito, Field Calculator, duplo clique sobre o campo soma da área, a dividir pela área total vezes 100 e ficamos com a área percentual de cada uma das classes. Vimos há pouco que a área de matos era a que tinha maior polígonos,
E agora, se virmos que estas 3 classes, todas elas dizem respeito a áreas de mato, analisado o tipo de uso e ocupação do solo percentual, podemos verificar que cerca de 60% do Parque do Alvão está neste momento ocupado por vegetação arbustiva com várias dimensões. O tecido urbano ocupa uma área extremamente pequena e a componente florestal ocupa quase 22% da área de estudo. Portanto, 60% na classe dos matos e 22% na classe florestal. Portanto, a área do Parque do Alvão é nitidamente florestal, com predominância dos matos. Nas próximas aulas práticas iremos continuar a trabalhar este tipo de exercícios. Obrigado pela atenção.